Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, então, à nossa casa. Que possamos, nessa noite, ter mais um encontro com Jesus, com os ensinamentos da doutrina. Boa noite aos internautas. Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a ocasião. Para a noite de hoje, nós escolhemos esse tema, mas antes eu quero convidar a todos para fazermos a nossa tradicional oração de início. Fechemos os nossos olhos, se quiserem. Convido a todos a elevar o nosso pensamento ao Pai Maior, ao amigo Jesus, aos nossos protetores, em agradecimento, em primeiro lugar, pela boa saúde que dispomos, pela disposição de estarmos aqui, essa noite, reunidos para aprender, para ouvir, que possamos então nessa noite bem ouvir, bem compreender, e que possamos levar para a nossa casa os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, que o Mestre Jesus nos traz, que tanto nos é útil nessa caminhada aqui na Terra. Que possamos então ter uma boa reunião, em paz e harmonia. Que assim seja. Para que a gente possa refletir essa noite, eu escolhi esse tema do Evangelho, né? Amai os vossos inimigos, né? Ali na escrita, item 10, não dá para ver, mas logo ali embaixo, se a gente olhar com muito cuidado, está escrito lá, é o ódio. Lá de roxinho, lá embaixo, o item 10 fala do ódio. Por que o ódio? Se Kardec escolheu dentro desse capítulo, Amai os vossos inimigos, um item inteirinho para falar do ódio, é porque ele é importante. É porque ele tem uma importância. Não deveria ter. No mundo de regeneração, a importância dele vai ser diminuída. Mas no nosso mundo, ele ainda tem essa importância, né? Então, a gente vai fazer algumas reflexões a respeito desse tema, o ódio, né? Para que a gente possa compreender, para que a gente possa refletir a respeito do ódio, eu trouxe uma comparação que está lá no Mecanismos da Mediunidade, psicografia de André Luiz, psicografia de Chico Xavier e Evaldo Vieira, pelo espírito André Luiz. Aliás, acontece um fato interessante nesse livro, né? Vocês do grupo de estudo ainda não chegaram no Mecanismos da Mediunidade, né? Logo vocês vão chegar lá. O Chico Xavier e o Evaldo Vieira, eles vão alternando. Um capítulo é psicografado por um, o outro capítulo é psicografado pelo outro. Interessante, né? O livro é maravilhoso. E ele faz uma comparação, ele fala da mediunidade, né? Ele fala do pensamento, ele fala da força do pensamento, né? Da força do nosso pensamento. Ele compara a um circuito elétrico, né? Ele fala da capacidade de transmissão, da capacidade, ele fala de resistência, de indutância, de capacitância, e ele compara o pensamento com uma corrente elétrica e o nosso corpo, o nosso cérebro, a um circuito elétrico. É bem interessante a abordagem do André Luiz. É bem técnica. Eu confesso que, vendo esse livro, estudando esse livro,
eu descobri que eu tenho bastante dificuldade com essa área do conhecimento humano, a eletricidade. E eu estava pensando, né, comigo mesmo, se eu fosse convidado a reencarnar no mundo mais primitivo, na próxima vez que eu viesse à Terra, eu não ia trazer esse conhecimento intuitivo, não ia poder ajudar, né, nessa área da eletricidade. Porque lendo os termos técnicos ali, capacitância, resistência, indutância, circuito elétrico, circuito aberto, circuito fechado, eu tenho uma certa dificuldade. Esse é um conhecimento que talvez seja a primeira vez que eu esteja entrando em contato, né? Mas a comparação que ele faz é bem interessante, né? Eu espero contribuir de outras formas, se eu for levado para lá, né? Aliás, espero não reencarnar num mundo mais primitivo, né? Mas, enfim, para que a gente possa compreender, o André Luiz ele nos diz assim, que um circuito elétrico é o tamanho, é a extensão de um condutor que se movimenta uma corrente elétrica, com diferença de potencial em seus extremos, abrangendo geração, transmissão, transformação e distribuição de energia. Tudo isso tem no nosso pensamento, no nosso corpo. Nós somos um circuito elétrico, né? Nós fizemos a geração do pensamento, da corrente elétrica, nós fizemos a transmissão dessa corrente, nós transformamos e nós distribuímos o pensamento, né? Por isso, é importante refletir sobre que pensamentos nós estamos deixando fluir, nós estamos transmitindo, nós estamos gerando, né? E dessa forma, eu estava pensando, quando eu chegar lá, eu vou falar assim, eu vou contar a história que o André Luiz conta ao sabor das minhas palavras. Como diz o Divaldo, né? O Divaldo conta uma história de alguém e diz assim, mas eu vou contar ao sabor das minhas palavras, né? Então, esse circuito elétrico que nós somos é como se fosse uma casa. Imagine uma casa. A casa é um circuito elétrico, né? Lá está ligado vários aparelhos elétricos, né? Que são alimentados por aquela corrente elétrica, né? E se nós formos agregando aparelhos, agora com o avanço da tecnologia, com o avanço da eletricidade, e eu adoro a eletricidade, né? Porque a eletricidade é tudo, né? A gente não faz nada sem eletricidade. Se agora mesmo faltasse energia elétrica, estaríamos bem comprometidos aqui no nosso intento de explanar o Evangelho, de falarmos de Jesus, né? Então, a eletricidade, não vivemos mais sem eletricidade. Os nossos filhos, se vierem para casa e não tiver eletricidade, é capaz deles não irem, né? Já imaginou sem o Wi-Fi, o que eles vão dizer, né? Sem o Wi-Fi, os meus não vão mais para casa, né? Então, a eletricidade é importante. A eletricidade também é o futuro, né? A eletricidade logo vai ser gerada de uma forma limpa, né? Nós que somos espíritas, que acreditamos na reencarnação, que acreditamos na evolução dos espíritos, no progresso, né? E que temos fé, e que fé em Deus, fé na vida, e que acreditamos nesse progresso, nós temos uma esperança sempre num mundo melhor. E a eletricidade ela vai nos trazer um mundo melhor. Imagine quando tivermos energia limpa e de graça, que venha do sol, né? Que vai alimentar os nossos carros, que vai alimentar as nossas empresas, enfim, que vai ser mais barato
e vai ser mais eficiente, mais limpo, mais ecológico. Então a energia é futuro, né? Então dentro daquela nossa casa, o futuro vai vindo e nós vamos agregando aparelhos, né? Então a gente instala lá os eletrodomésticos, as lâmpadas, de repente vem o chuveiro elétrico que puxa bastante energia, vem o ar-condicionado que puxa bastante energia. E se aquele circuito elétrico não for preparado para essa quantidade de energia, poderá o quê? Acontecer um aquecimento dos fios, poderá acontecer um incêndio, poderá acontecer um circuito elétrico, né? Uma pane, né? E isso acontece também quando se acontece um excesso de energia em que a resistência daquele circuito não suporta, em que a capacidade daquele circuito não suporta, ou que aquele circuito não tem indutância para conduzir tanta energia, vai dar problema. E da mesma forma, pode acontecer isso com os nossos pensamentos. Então, lembra que nós falamos da importância do ódio, né? Que não deveria ser tão importante. Mas, quando nós deixamos que o ódio apareça, que o ódio surja na nossa vida, né? Por N situações de provas, né? Que todos nós temos que viver, pode esquentar os fios, pode pegar fogo, pode dar um circuito elétrico, uma pane elétrica nesse circuito elétrico que é o nosso corpo, que é a nossa mente, né? Isso pode acontecer. E é dessa forma que nós precisamos identificar quando os pensamentos, quando as ações não estão de acordo, né, com os ensinamentos de Jesus, com os ensinamentos, quando elas estão de acordo com o ódio, né? Essa palavrinha tão importante nos dias de hoje, que não deveria ser tão importante, né? Então, lá no texto do Evangelho, nós vamos encontrar a instrução de Kardec. E ele é muito claro, ele é muito específico, que ele diz assim: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Olha só, o que ele diz aqui? Ele está dizendo, não odeiem, porque vocês vão aquecer os fios e vai pegar fogo. Não é verdade? Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Claro que no nosso dia a dia acontecem coisas, acontecem situações, né? E a gente, estando em contato com esse ensinamento do Evangelho, com o ensinamento de Jesus, nós vamos nos dar conta, né? Opa, o ódio aquece os fios e pega fogo. Então, vamos tentar mudar isso, né? Lá no texto, ele diz assim: tomai sobretudo a peito amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. Olha só, ele diz assim: tomai sobretudo, né, amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. Aí eu lembro de um ensinamento do Evangelho que diz assim, que os Espíritos nos contam assim: as línguas humanas, elas são muito pobres para traduzir o que as palavras significam. E a palavra amor tem várias tonalidades, né? Então, eu tenho o amor de mãe, de pai, de filho, que é um dos amores mais sublimes, né? Eu tenho o amor de marido, esposa. Eu tenho o amor de amigo. Eu tenho o amor de vizinho. Eu tenho o amor dos inimigos.
cada um desses amores, cada um desse amor é diferente, é um tom diferente. Podia ter uma palavra para cada amor. Mas, no entanto, nós temos uma palavra só, que é amor. Amai os inimigos. Existe uma forma, assim, de eu amar os inimigos, que não é a mesma que eu vou amar o meu filho, a minha esposa, o meu pai, né, os meus amigos, as pessoas que eu me dou bem. Existe uma forma bem plausível, e o Evangelho nos ensina como é essa forma, né? O simples fato de eu identificar naquele momento ali que o ódio surge, que surge a animosidade. Opa, identifiquei, isso aqui está aquecendo os fios, tem que ser diferente. Eu não vou devolver na mesma moeda um insulto, um desprezo, uma indiferença, né? Só em se dar conta já é amar os inimigos, porque eu vou mudar o pensamento. Eu vou fazer com que a corrente de elétrons que passe ali naquele meu pensamento não superaqueça, né? Eu vou ser indulgente, como Jesus disse. Eu vou relevar. Eu vou fazer uma oração a Deus. Ah, meu Deus, me ajude a não sentir ódio por essa pessoa que me inspira indiferença ou desprezo. Já é amar. Se eu puder fazer alguma coisa por essa pessoa, alguma coisa prática, eu vou me esforçar e vou fazer, né? Isso é amar. Eu não vou deixar que ele entre na minha casa, porque uma pessoa que não é confiável, eu não deixo que entre na minha casa, né? Sem um olho no peixe e o outro no gato. Então, amar não é ser besta. Amar o inimigo, amar as pessoas que não merecem confiança, não é ser besta. É você não devolver na mesma moeda, né? O Cristo deu o maior exemplo. Está ali no texto. O Cristo, que deveis considerar o modelo, deu-vos o maior exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. O Cristo, quando entrou em Jerusalém, montado no burrinho, ele já sabia que iria ser traído pelos seus discípulos, ele já sabia que iria ser crucificado, ele já sabia que ia passar por aquele martírio. No entanto, ele também tinha ciência que era preciso, para que a humanidade conhecesse essas leis, que ele passasse por aquilo. Então ele deu o exemplo, né, de suportar, de dar a outra face, de enfrentar o desprezo, o ódio, né, e a indiferença dos homens. E foi exatamente isso que ele teve que enfrentar o desprezo, a indiferença e o ódio, lá no martírio dele, né? No dia a dia, a gente pode sim enfrentar com muito menos desgaste do que o Cristo teve que enfrentar, né? Então, o Espírito diz assim: penoso vos é o sacrifício de amardes os que vos ultrajam e perseguem. Mas, precisamente, esse sacrifício é que vos torna superiores a eles. É muito difícil amar aquelas pessoas que fazem o mal, aquelas pessoas que fazem a corrupção, aquelas pessoas que não são confiáveis. É muito difícil, né? Mas, para nós não sermos iguais a eles, nós precisamos fazer alguma coisa diferente. O próprio Cristo disse aos seus apóstolos, explicando, né, como é que fazia para amar os inimigos. Então ele disse assim: os escribas e os fariseus amam os seus filhos, as suas esposas, os seus amigos, né, os seus vizinhos, né? Então, para que vocês sejam diferentes dos escribas e dos fariseus, que na época eram as pessoas que
que eram as pessoas que Jesus mais combatia, os fariseus, né? E os escribas eram os cobradores de impostos, eram as pessoas que estavam no erro, né? Então, para ser diferente dos escribas e fariseus, tem que fazer coisas diferentes, né? Então, amar os inimigos, né, é fazer uma coisa diferente. Porque se você odiar, né, vocês não vão ser mais do que eles. Então, a gente não pode devolver na mesma moeda, né? A gente tem que matar no peito quando vem uma calúnia, uma difamação, né? Enfim. Então, amar os inimigos é a hóstia imácula que ofereceis a Deus na hora dos vossos corações, hóstia de agradável aroma e cujo perfume lhes sobe até o seio. Para que a gente possa compreender esse ensinamento, é preciso a gente compreender também Deus e acreditar em Deus e na sua soberana bondade, soberana justiça e nas suas características de perfeição, todas elas. Deus é soberanamente bom e soberanamente justo, então Ele permite que uma pessoa que faça o mal conviva conosco, para que a gente possa exercitar o amar os inimigos, né? É difícil compreender, mas tendo Deus como base, a crença em Deus, crença na lei de justiça, crença na lei da vida, na vida após a morte, no planejamento reencarnatório. Se nós tivermos essa ciência desses preceitos, fica mais fácil a gente amar os inimigos, né? Então, se bem a lei de amor mande que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos, ela não couraça o coração contra os maus procederes. Esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa, eu o sei bem, porquanto durante a minha última existência terrena experimentei essa tortura. Mas Deus lá está e pune nesta vida e na outra os que violam a lei de amor. Não há necessidade de nós sentirmos ódio de quem é corrupto. Não há necessidade. Nós podemos sentir pena. Não há necessidade de nós sentirmos ódio de quem nos faz o mal. Nós podemos substituir isso por misericórdia, né? Por indulgência. Porque Deus vai punir qualquer injustiça. Deus vai punir. Existe uma lei no universo chamada lei de justiça que nós não vamos escapar, né? E não há necessidade de nós torcermos. Tudo bem, Deus vai punir. Tomara que puna ligeiro, porque está demorado para punir essa, né? Não precisa. Deus vai punir no tempo certo. Na verdade, somos todos irmãos, todos erramos e nós vamos precisar da indulgência, porque se eu compreendo algumas coisas, como a lei do trabalho, né? Se eu compreendo essas leis importantes, como a lei do trabalho, por exemplo, tem pessoas que não compreendem isso, né? Mas também nós vamos precisar da indulgência em outras áreas, né? Então sejamos indulgentes, porque vamos precisar dessa indulgência, como Jesus nos ensinou, né? Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio distancia dele. Fenelon. Então, o amor são os elétrons passando pelo fio condutor com facilidade, né? E iluminando, acendendo todas as lâmpadas, todos os aparelhos domésticos, sem problema nenhum, né? E o ódio são os elétrons chegando com muita dificuldade, né? Com dificuldade de passar
causando sobrecargas, né? Causando aquecimentos, possíveis incêndios, né? O amor é o progresso e o ódio é o contrário disso, né? Para que a gente vá encerrando a conversa de hoje, eu gostaria de ler essa poesia para vocês, chamada Carta Ligeira, né? Está lá no Parnaso de Além Túmulo, primeiro livro psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. O autor é o Alfredo Nora, né? E ali ele inicia com uma palavra estranha, Lasneal. Lasneal era um amigo dele, poeta também da mesma cidade. Então ele começa essa carta ligeira dessa forma. Porque a grande dificuldade de nós crermos na justiça divina, na vida após a morte, na lei do amor, é porque estamos presos aqui nessa matéria, nesse corpo, que nos torna grosseiros, que nos torna materiais. E existe uma dificuldade, é preciso um esforço muito grande para que a gente imagine, para que a gente se imagine no mundo espiritual, né? E o Alfredo Nora vem trazendo essa carta ligeira a um grande amigo dele. E ele diz assim: meu Lasneal, não é bilhete, não é ofício, nem ata. É o coração que desata meus pesares num lembrete. Lasneal, amigo, esta choça, onde a carne breve passa, cheio de lama e fumaça, é minúscula palhoça. A terra, ante o sol da graça, é feio talhão de roça, detendo por balda nossa, descrença, guerra e cachaça. Agora é que entendo isso. Mas é triste a fé sem viço, que o sepulcro impõe à pressa. Espere, sem alvoroço, além da prisão de osso, a vida real começa. Ó, meu caro, se eu pudesse dizer tudo que não disse, sem a velha esquisitice, que ainda agora me entontece, entretanto, é clara a messe. Da sementeira da asnice, perdi tempo em maluquice, e o tempo me desconhece. É natural que padeça a minha pobre cabeça, perante a luz, face a face. Não me ouvide em sua prece, desejo que a luta cesse, que a coisa melhore e passe. Então, meus queridos, antes que a gente tenha essa surpresa, né, do Alfredo Nora, que possamos nos dedicar ao Evangelho, que possamos nos dedicar a combater o ódio quando ele surgir na nossa vida, para que não esquente a cabeça, não esquente os fios, não pegue fogo, né? E nesse momento, convido todos vocês, mais uma vez, a orar. E levemos o nosso pensamento ao nosso Pai Maior, ao nosso amigo espiritual, que nos traz e nos trouxe tanto conhecimento, aos nossos protetores, agradecendo a oportunidade do aprendizado, da vida, da dor, do encontro com os amigos e com os inimigos. Que possamos, neste momento, enviar nossos melhores pensamentos a todos os nossos amores, estendendo também àqueles que não nos inspiram confiança,
que nos inspiram indiferença, que nos inspiram desconfiança, estendendo a nossa vontade para que Deus os acolha, os inspire no bem, os auxilie nessa caminhada. Vamos pensar nesse momento exclusivamente em nós, para que as energias divinas que nesse momento tomam conta do nosso ambiente possam nos auxiliar nas nossas dores diárias, nos nossos problemas de saúde. Pensemos agora então em qual problema eu quero que seja resolvido no meu corpo, no meu circuito elétrico. Que Deus nos auxilie, nos ampare, nos cure, nos proteja e nos dê sabedoria, paciência, resignação, coragem para enfrentarmos e vencermos todas as dificuldades, todas as dores, todos os males que este mundo aqui na Terra nos apresenta. Muita paz e muita luz a todos. Que assim seja. Uma boa noite e até a próxima oportunidade.